sentarmos, reunirmos e sistematizar ações que objetivem solução dos problemas de quem vive aglomerado, amontoado na cidade. E aí surge então o urbanismo como disciplina, e aí o Barão de Haussmann, ou o Plano Agache, o primeiro plano diretor do Brasil, são exemplos, né? Na época o prefeito Pereira Passos fez imensas transformações na cidade do Rio de Janeiro, e prepararam a cidade para receber um carro, que nada mais é também do que um grande símbolo do capitalismo, o carro, e principalmente o carro individual, né? Todo mundo aqui, e a gente vê que o problema de transporte e mobilidade, como nós temos coisas para construir no nosso país, né? Quem veio hoje aqui de transporte coletivo? Levante a mão, por favor. Quem veio de transporte coletivo hoje? Uma pessoa levantou a mão. Então, para a gente ver como, e não é culpa dos outros, não. Eu vim sozinho no meu carro, vários vieram sozinhos, podiam ter trocado um telefonema celular e vim de carona, vieram em quatro no carro. Mas olha só, o problema é o contexto social, político e econômico que a gente vive. É o processo, é o capitalismo. Vamos combater o capitalismo? Ninguém está tratando disso. Mas na hora que se trata de problema social, sem dúvida, e de problema urbano, tá? Nós temos que dividir benefícios. E aí parece meio antagônico, né? No sistema capitalista você querer dividir, mas é esse raciocínio que temos que ter. O urbanismo técnico setorial da década de 1960, ele objetivava o seguinte: ações práticas do governo, espelhava-se nos master plan implantados nos Estados Unidos, e aí começam a surgir, baseado em Bauhaus, na Carta de Veneza, né, em Brasília, planos onde a cidade era totalmente setorizada, no setor de hotéis, no setor de comércio. Estou falando aqui de maneira muito rápida, né? Tem colegas arquitetos aqui presentes, que poderiam talvez até complementar o que a gente está dizendo, mas mostrar de maneira rápida que as cidades organizadas, feitas através de planejamento, tem em Brasília, ou em Belo Horizonte, ou na cidade de Goiânia, exemplos típicos e característicos da tentativa de organizar o espaço urbano. E se conseguiu durante um período. Por quê? Porque o processo de urbanização foi muito maior, e o problema, por exemplo, em Brasília, extrapolou o plano piloto. Uma cidade prevista inicialmente de 300 a 500 mil habitantes, hoje está contando com as cidades periféricas, né, com mais de 2 milhões de habitantes. Então o problema extrapola os muros da cidade, ou os muros da cidade organizada pela Carta de Veneza, e aí o urbanismo técnico setorial passa a dar lugar ao urbanismo globalizante político, e também a criação de utopias, cidades utópicas. Lembrava também, quando tomei nota nos itens aqui para fazer a palestra para vocês, um dos bairros hoje mais famosos, mais chiques, né, onde vive a classe mais alta de São Paulo, é o bairro de Jardins. O bairro de Jardins nada mais é do que uma série de loteamentos. O primeiro deles, Jardim Europa, feito lá no início, construído, né, um loteamento construído lá no início do século XX, espelhado na cidade Jardim, feita em Londres, Letchworth, era uma das cidades que tinha no máximo, uma cidade organizada, prevista com no máximo 32 mil habitantes. Olha só, quer dizer, o sonho utópico de se imaginar que pudesse, do século XX, nós temos uma rede de cidades, essa era a ideia, uma rede de pequenas cidades interligadas com trem, cada uma especializada num ponto. Uma especializada na área médica, outra especializada na área jurídica, e assim por diante, mas todas com cinturão verde, provendo alimentação para 32 mil habitantes. Essa era a ideia, era o sonho utópico, e acabou, lógico, o mundo sendo muito mais ágil, muito mais dinâmico, acelerando-se, urbanizando-se, as cidades inchando muito mais do que aquilo, né, que os urbanistas ingleses imaginavam e pretendiam. Anos 70, e aí, antes de falar 1969, anos 70 quase, dentro desse espírito ainda utópico, não das cidades jardins, mas do espírito de criar cidades totalmente organizadas, com
sistema viário ortogonal em linha reta, ocorre o primeiro plano diretor de Tubarão, 1969. As cidades periféricas de Tubarão, as cidades menores aqui da Amurel, vão ter planos diretores, algumas vão ter planos diretores décadas depois, mas foi o primeiro plano diretor de 1969. A rua da Câmara de Vereadores aqui de Tubarão, quem é daqui conhece, quem não conhece já esteve na Câmara, é uma rua hoje, uma das principais ruas da cidade. Ela tem a caixa dela, a largura da pista de rolamento da rua Otto Verschutt hoje tem em torno de 9 metros. No plano diretor de 69, ela foi prevista com 20 metros de largura. Quer dizer, era algo realmente utópico. É como se a cidade fosse crescer e ser importante baseado na largura de suas avenidas. Esses planos diretores feitos, que tem por objetivo o planejamento urbano, gente, foram feitos dentro de escritórios, a portas fechadas, né? Aí há pouco mais de 30, 40 anos atrás, Brasil afora. O Estatuto da Cidade, e aí Tubarão ainda, só para ainda concluir essa parte, Tubarão ainda teve um novo plano diretor feito em 1994, ainda dentro de um conceito tecnocrata, ou seja, técnicos, fazendo consulta e trabalhando em cima de plano diretor. Mas aí vem o Estatuto da Cidade, e o Estatuto da Cidade passa então a ser o grande foco, o grande espelho no qual todos os municípios passam a ter que se orientar para executar os seus planos de desenvolvimento. Se não fosse alguém aqui da Caixa Econômica, eu acho que fez esse comentário, ou o secretário, representante da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Tubarão, muitas ações, como por exemplo o plano diretor, se não fossem obrigados a serem feitos, nenhuma cidade faria. Ou melhor, nenhuma cidade faria, não, poucas cidades fariam. Me lembro do Conselho Municipal de Bem-Estar Social, há cerca de 15 anos atrás, que era uma obrigação da Lei Orgânica da Assistência Social. O município que não tivesse a Lei Orgânica da Assistência Social implantada e o seu Conselho Municipal de Bem-Estar Social implantado e instituído, não tinha direito a acesso a recurso federal para financiar a habitação. 15 anos atrás e 20 anos atrás. A gente acredita agora, com o Estatuto da Cidade, com os novos planos diretores sendo feitos de maneira, eu vou dizer, muito mais democráticas, porque de maneira democrática mesmo, realmente é muito difícil, a participação acaba sendo muito difícil e as pessoas acabam não participando. Então, sendo feito de maneira muito mais democrática, orientados pelas ferramentas que o Estatuto da Cidade permite, nós acreditamos que vamos conseguir, sem dúvida, construir cidades, que o desenvolvimento não fique só nas regiões centrais, que o desenvolvimento e a acessibilidade seja não só para quem está nos centros, mas também para quem está nas periferias. É interessante também que os planos passaram a se chamar Planos Diretores de Desenvolvimento Físico e Territorial. Ou seja, desenvolvimento físico e territorial é organizar o espaço em setores. Isso só basta? Não, isso só não basta. E a gente vê que os temas aqui hoje anotados, e principalmente as questões de habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade e planejamento urbano, essas 4 grandes questões, se forem trabalhadas cada vez mais, de maneira mais transparente, com a atuação mais forte do Ministério Público, e não pode extrapolar os seus limites também, mas com a atuação mais forte, vai permitir sim, esses 4, 5 pontos, sobre a égide, com a iluminação do Estatuto da Cidade, vai permitir a gestão democrática das cidades. Eu me lembro de uma das últimas reuniões que tive o prazer de participar, e o gestor do Plano Urbano de Tubarão está presente, o professor Carlos Instantes, me chamou a atenção, professor Carlos, naquela reunião, a presença de uma professora pública, do ensino público. Me chamou a atenção porque reuni, por exemplo, representantes de arquitetos, da OAB,
dos empresários, dos taxistas, dos condutores de veículos autônomos, ou seja lá, dos